Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou comentar aqui uma decisão do Supremo Tribunal Federal que ela é recente e é muito interessante relacionada ao caso de impenhorabilidade de pequena propriedade rural. Nesse caso específico, havia uma empresa do ramo de insumos agropecuários que vendeu um certo produto para uma pequena propriedade rural, uma família que ali trabalhava, e essa família acabou não dando conta de fazer o pagamento dessa dívida. A empresa entrou com um processo na justiça para cobrar e pretendia penhorar o imóvel dessa família para fazer o pagamento da dívida. Esse caso é do Tribunal do Estado do Paraná, e lá o tribunal decidiu que não poderia haver a penhora desse imóvel, ou seja, a família não poderia perder aquele bem para o pagamento da dívida. A empresa recorreu alegando que essa propriedade ela era fracionada, existia mais de uma propriedade desse tipo, daquela família, e por isso os dois imóveis ali não poderiam ser considerados como pequena propriedade rural e então não poderiam receber essa proteção jurídica da impenhorabilidade. O que aconteceu é que esse recurso foi recebido pelo Supremo Tribunal Federal e foi julgado. E o Supremo decidiu que, de acordo com a Constituição Federal, essa pequena propriedade rural ela é impenhorável, mesmo que a família tenha dado esse imóvel como garantia da dívida. Não tem como fazer essa penhora. A Constituição não diz o que é pequena propriedade rural. Isso coube às leis que foram editadas ao longo do tempo, e hoje o entendimento, na verdade, o que a lei definiu como pequena propriedade rural é aquela de até 4 módulos fiscais. Os módulos fiscais, eles são unidades que eles variam de acordo com o município, a sua área, o seu tamanho, né? Então existe uma lista do INCRA, como se fosse um livro, um livreto, que lá tem as informações de cada cidade, qual que é o tamanho do módulo rural ali naquela cidade. Às vezes pode ser de um alqueire ou um pouco mais, às vezes é fixado em hectare também, isso tem que ser visto caso a caso. Mas a medida é de 4 módulos fiscais para ser considerado como pequena propriedade rural. E então o Supremo analisou esse caso e percebeu essa questão dessa diferença, dessa nova situação, né? Porque ali não se tratava de um imóvel único, havia mais de um imóvel, mais de um terreno. Então o Supremo decidiu que mesmo que esse imóvel, essa área produtiva da família seja constituído por um imóvel com mais de um terreno, ele também é impenhorável, desde que, isso é importante fazer essa ressalva, desde que a soma dessas áreas corresponda a até 4 módulos fiscais. E esses imóveis também têm que ser contínuos, então não tem que ser, ele tem que existir uma proximidade ou às vezes um alongamento. Mesmo que esse imóvel sejam 2 imóveis com matrículas distintas, se eles forem de até 4 módulos fiscais em área contínua, ele também recebe essa proteção jurídica. Foi fixada inclusive essa tese e agora os demais tribunais Brasil afora terão de aplicar nessa mesma situação, tá bom? Essa é a dica então de uma decisão recente do Supremo de dezembro agora de 2020, que vale para todos os demais casos e é uma importante vitória para os pequenos produtores rurais que vão ter essa maior garantia, essa maior proteção quando forem fazer algum tipo de dívida para fazer a sua atividade produtiva ali naquele imóvel, tá bom? Essa é a minha dica de hoje, até mais.